mais um culto de adoração, de louvor, de alegria diante do nosso Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar, para a gente começar a nossa celebração, adorando ao Senhor, declarando a sua palavra, cantando a sua palavra em tudo que nós fazemos. Nós vamos começar a nossa celebração com a leitura do Salmo 149. A gente está aí, já deu para... Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos, os pares, e no versículo 9, o último versículo, a gente lê junto. Salmo 149, versículo 1 diz: Aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, louvem-no na assembleia dos fiéis. Louvem o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os seus oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos. Todos juntos? Para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os teus fiéis. Aleluia, aleluia. Hoje, na nossa continuação da nossa série de mensagens, o Gui vai pregar sobre a justiça de Deus em Apocalipse também, e esse texto de Salmos fala tão isso claramente. A justiça de Deus também glorifica a Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar consagrando esse tempo, essa celebração, juntos ao Senhor aqui nesse momento. Peça a Deus que nos visite com a sua presença poderosa. Peça a Deus que nos visite com a sua presença transformadora. Que os nossos corações estejam amolecidos, quebrantados, preparados para um toque sobrenatural da presença dEle, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus a cada momento, a cada domingo, a cada semana, a cada dia. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de te adorarmos como teu povo. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir como teu povo, obedecendo a ordem que foi dada para nós, como nós acabamos de ler. Nós devemos louvar ao Senhor com um cântico novo, no meio da congregação, na Assembleia dos Santos. Que privilégio, Senhor, visita-nos com a Tua presença, enquanto nós te louvamos, que nos nossos lábios haja um cântico de gratidão, que nos nossos lábios haja um cântico de alegria, que em nossos lábios haja um cântico de vitória, na certeza que em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às lutas do dia a dia, o Senhor está nos transformando em pessoas mais parecidas com Teu Filho Jesus Cristo. Visita-nos com a Tua presença nessa tarde. Coloca sobre nós o sangue de Jesus, nos purificando, nos lavando de todo o pecado, para que nós nos apresentemos diante do Senhor com mãos limpas e com coração puro. Que o Senhor receba cada cântico, que o Senhor receba cada oração, que o Senhor receba tudo que nós fizermos aqui como sacrifícios vivos ao Senhor, como sacrifícios de louvor. Que nós possamos entregar a Ti o nosso melhor, que nós possamos entregar a Ti tudo que nós temos, que nós possamos viver para o Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Que alegria estarmos juntos em mais um domingo. E eu convido você a se colocar na presença de Deus com gratidão nessa tarde. E em Efésios 3, 18 e 19 diz que o amor de Cristo excede todo entendimento. E ele é tão profundo, tão largo e tão alto que nós não conseguimos medir. Que nessa tarde nós possamos mergulhar nesse amor que nos sustenta. Amém? Vamos adorar juntos com esse cântico.
dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramam. Como é o amor de Deus? É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, Ele nos deu um Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu, Senhor, devolve a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare com todo o teu coração. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu tem poder para devolver a vida aos corações, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, amado. Amém, glória a Deus. Esse amor tão profundo, Ele também é bondoso e fiel. Muitas vezes nós passamos por desertos e lutas, mas nós podemos olhar para trás e reconhecer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos declarar juntos essa verdade com esse louvor aqui, falar da bondade de Deus. Declara ao Senhor esse louvor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declara Ele. És fiel em todo
Acabamos de cantar sobre a bondade de Deus, que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Mas existe uma bondade ainda maior. Deus entregou o seu Filho no nosso lugar. Ele nos deu Jesus e venceu. O Cordeiro venceu. Apocalipse 5 nos mostra uma cena poderosa, um livro selado que ninguém podia abrir, nem no céu nem na terra, ninguém era digno de abrir. Mas então aparece o Cordeiro, aquele que foi morto, mas vive. E quando cantamos, através desse louvor, abre os selos, nós estamos declarando que só Jesus tem autoridade para revelar e cumprir a vontade do Pai, e que nós nos rendemos a esse governo. Amém? Criação aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte, nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória. Sobre nós te esperamos,
e a liberdade se revelará. Nem morte, nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre o seu, só tu és digno, desce sobre nós, Jesus, te esperamos, nos rendemos a ti, tu és digno, desce sobre nós, desce sobre nós, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Você pode declarar isso a Deus? Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, Jesus, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós, digno é o Cordeiro. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, nós te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus amado. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. O Cordeiro é digno, ele reina. E esse Deus que é soberano e governa toda a criação, também olha para cada um de nós com amor e atrai o nosso coração para perto dele. Convido você a fechar os seus olhos agora e agradecer ao nosso Criador. Agradecer a Ele
pelo seu amor por nós. Jesus, nós nos rendemos ao teu governo. Reconhecemos que só tu és digno de abrir os selos, de escrever e cumprir a nossa história. Mas acima de tudo, reconhecemos que o teu amor nos alcançou. E o teu amor nos alcança todos os dias. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando estamos distantes, o Senhor vai lá e nos resgata. Obrigada por nos atrair com amor. Quebra as cadeias que nos afastam de Ti. Renova o nosso coração e nos envolva com a Tua presença, Senhor. Para que nós fiquemos mais perto de Ti, cada vez mais perto. Em nome de Jesus. Amém. Descobriu que um dia com tua glória
É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Queremos queimar de amor, queremos te amar mais e mais, Senhor. Me ensina a te amar, amar a tua glória, me derramar na tua glória. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Peça ao Senhor que nessa tarde renove no seu coração a fome pela presença, a fome pela glória, a fome pela revelação de mais e mais e mais. Não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Senhor, que o teu fogo queime nos nossos corações, que a tua presença queime nos nossos corações, que a tua revelação se queime nos nossos corações. Livra-nos, Senhor, de um evangelho morno. Livra-nos, Senhor, de um evangelho frio. Livra-nos, Senhor, de um cristianismo sem poder. Nós queremos o poder da tua presença, nós queremos o poder da tua revelação, nós queremos o poder da tua glória, nós queremos o nosso coração queimando pela tua presença, pela tua glória, pela tua revelação. Nós queremos o nosso coração queimando por mais de ti sobre nós, por mais de ti sobre as nossas famílias, por mais de ti sobre as nossas casas. Queima sobre nós, Senhor, queima em nós. Pela última vez. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Eu quero chamar as crianças aqui na frente. As crianças que estão aqui, Lalá, João, Gu, Isaac, Betina, que não vem sozinha ainda. Vem lá. Se você puder estender as suas mãos para a gente orar por eles. Aliás, a gente tem um motivo para orar mesmo, né? E interceder. Eu falei com o João esses dias, né, João? Se Deus quiser, em novembro a gente vai fazer o batismo do João. Ele entregou a vida dele para Jesus e a gente vai fazer o batismo para ele confessar a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele na nossa comunidade, né? E isso é uma coisa tão maravilhosa, tão impactante. Semana passada, eu até falei na reunião da liderança, eu estava aqui cantando, liderando o louvor, ele estava lá no fundinho com a Ana e com o Tiago, com as mãos levantadas, está até difícil concentrar, de tanto que ele louvava a Deus ali no fundo. Que coisa linda, né? A gente precisa orar pelas nossas crianças, para elas terem a revelação da glória de Deus e da presença de Deus. Vamos orar, estenda a sua mão, vamos orar por elas. Senhor, nós abençoamos cada uma dessas crianças, que o Senhor se revele a elas com poder, com graça, com sabedoria. Nós pedimos que nunca falte sobre elas, Senhor, a tua presença. Abençoa cada família, cada um dos pais, das mães, nós como família de fé, para que nós possamos ensiná-las a amar ao Senhor e a amar a sua presença. Que esse tempo aqui na IB Metrozinho seja um tempo especial, de brincadeira, de louvor, de amizade e, acima de tudo, de aprenderem sobre a tua palavra. Nós as abençoamos, pedindo ao Senhor que guarde todas elas na tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém
Amém e amém. Deus abençoe. Podem ir lá para a classe. A gente vai ter o nosso tempo de intercessão e a gente tem alguns pedidos. Ontem a gente teve um culto de gratidão pela vida da dona Angélica, que faleceu na sexta-feira, no final do dia, no final da tarde. A Rose, a Carmen, seu Mário estão aí como família. E a gente teve um momento muito, é estranho a gente falar isso, mas muito bonito, de louvor, de agradecimento a Deus pela vida da dona Angélica. E a gente pôde testemunhar, sobre o poder de Jesus, o amor de Jesus. Então, continuamos orando pela família, pedindo a Deus que traga consolo. Alguns irmãos da nossa igreja estavam presentes. Isso sempre é muito especial, muito bom. E a gente agradece a Deus pela vida da dona Angélica e louva também, pedindo que a gente tenha essa perseverança também, que a gente tenha essa graça de viver dias longos, vendo os nossos nos caminhos do Senhor e com muita saúde e cumprindo até o final. Eu vou contar uma história. A dona Angélica tinha uma cuidadora chamada Maria, e quantos anos? Ela trabalhou muitos anos com vocês, ela está muitos anos na família. E toda vez que eu ia levar a ceia para a dona Angélica, a Maria estava junto. Eu falava: Maria, você vai tomar a ceia? Ela falava: pastor, eu não posso, eu não sou evangélica ainda. A dona Angélica falava assim: tem que orar por ela, pastor, eu falo aqui todo dia e ela não aceita Jesus, é teimosa. E eu falo: Maria, você está tomando um puxão de orelha, Maria, se atenta. E a Maria: não, um dia vai. E agora a notícia maravilhosa do último fruto da dona Angélica antes de falecer foi que a Maria está fazendo curso para se batizar. Eu falei: Maria, ela não foi embora enquanto você não se matriculou no curso para se batizar. Ela queria ter certeza que você ia. Ela falou: não, eu vou, pastor, eu vou. Eu falei: vai, senão ela vem puxar teu pé. Então você se batiza, senão ela vem puxar seu pé. Mas que coisa maravilhosa, a gente poder, até o final, mais de 100 anos, 103 anos, quase 104, dando frutos. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu queria pedir, aproveitar até que não estamos transmitindo hoje, eu recebi uma mensagem do nosso querido amigo, creio que todos os irmãos conhecem, Ademar de Campos. E o Ademar passou por uma cirurgia muito delicada, teve que tirar um tumor benigno, mas deu laceração. Ele vai precisar fazer aquela câmara hiperbárica, que chama, E, enfim, ele está bem debilitado, vai ficar 10 dias internado. A previsão é que ele saia só dia 1º de outubro. Então a gente orar pelo Ademar. Ele está enfrentando há uns 2 anos muitos problemas de saúde. Isso diminui a agenda dele, diminui as entradas na família dele. Então, uma série de desdobramentos. Se você se lembrar, uma pessoa que abençoou tanto a igreja brasileira, abençoa tanto a igreja brasileira, a gente orar pela vida do Ademar. Eu falei para ele que eu ia apresentar a vida dele aqui hoje na nossa intercessão. Então a gente orar pela vida dele. Eu não sei se alguém mais tem algum pedido. A gente está orando também. Eu não sei se todo mundo está sabendo. A Rebeca também está esperando, mais um neném. Está esperando o Matias. Vai chegar aí para completar a nossa família. Já está de quantas semanas? 4 meses? Está de 4 meses. Eu tentei perguntar a semana, O homem sempre tem uma dificuldade de fazer essa conversão, mas ela já facilitou. E a Rebeca está tendo que tomar alguns pequenos cuidados, por causa do descolamento de placenta. Tomar cuidados assim. Então, se você puder orar pela gestação do Matias também, pela vida da Rebeca, do Gabriel, da Laura, esse é um tempo também muito especial. A gente tem orado pela vida da Rê. A Rê e o Stanley estão de volta, graças a Deus, tiraram um tempo muito especial de descanso. Que bom que vocês estão de volta. A Rê continua aí na luta, na perseverança para chegar no 100%, Rê? A gente continua orando pela vida dela, pela vida do seu Luiz, pai da Luana, que está tratando um câncer também. A Luana falou que, graças a Deus, ele está muito bem, mas é uma luta longa. A gente continua orando por ele também, pela avó da Vitória, Dona Rosa, acertei. A gente tem orado por ela também. A gente está orando pela Manu e pelo Gui, que estão aí há poucos dias, menos de 2 meses, menos de 2, 45 dias do casamento praticamente. E a gente também está muito feliz com isso e louvando a Deus pela vida deles também. Não sei se alguém mais tem algum pedido de oração. Sua mãe? Dezembro, acho que vai fazer. A Alcione, mãe do Vitor, vai passar, não a marrom, a outra, vai passar por uma cirurgia.
em dezembro. A gente ora por ela também. Ela já né, tem feito o tratamento contra um câncer. Está fazendo, né? A gente tem orado por ela há muito tempo. Alguém mais quer fazer algum pedido de oração? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você quiser orar com a pessoa que está perto de você, dar a mão para a pessoa que está perto de você, compartilhar esse fortalecimento da fé uns pelos outros. Vamos apresentar essas vidas, orando pelo nosso país, orando pela nossa comunidade. A gente tem tantos planos para esse último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro. Que Deus nos abençoe com a sua presença, que Deus nos abençoe com a sua graça, que vidas sejam atraídas pela presença de Deus nesse lugar, nas nossas vidas, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, que os nossos planos sejam confirmados pelo Senhor, se assim for da vontade dEle. Senhor, nós apresentamos ao Senhor cada vida colocada aqui, cada vida nesse lugar, cada família, pedindo ao Senhor que nos visite de maneira especial, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa fé, a nossa esperança, nesses dias tão difíceis, nesses dias tão complicados que nós temos vivido. Que nunca falte sobre nós a esperança da Tua presença, a fé, o amor, a marca da Tua glória sobre nós. Nós oramos, Senhor, pela vida da Carmen, do seu Mário, da Rose, de toda a sua família, seus filhos, seus netos, nesse tempo de luto, que elas possam ser confortadas pelo Senhor e possam experimentar do Senhor a graça de saberem que a Dona Angélica cumpriu com louvor a sua missão, que ela foi promovida a estar diante do Senhor nessa hora, colhendo os frutos da graça do Senhor na vida dela. E que testemunho maravilhoso para nós como família de fé. Que o Senhor esteja de forma especial visitando essa família, esse lar, e que eles possam carregar com muita graça e com muita responsabilidade esse legado que a Dona Angélica deixa na vida deles também. Nós oramos por cada nome aqui mencionado, cada pessoa precisando de um toque do Senhor. Nós oramos pela vida da Rê, oramos pela vida do seu Luiz, da Dona Rosa, da Alcione, do Ademar, de tantas pessoas que precisam de um toque do Senhor, da graça do Senhor, da manifestação da Tua presença, da Tua cura, dirigindo os médicos, os tratamentos, as recuperações, e até mesmo, Senhor, um milagre que o Senhor pode fazer, que nós cremos, que o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua curando, o Senhor continua salvando. Nós oramos pela vida do Matias, a chegada dele, que o Senhor abençoe a gestação da Rebeca, abençoe o Gabriel, a Laura, essa família. Obrigado por mais esse fruto da Tua graça na vida deles, na vida da nossa família. Que nunca falte sobre nós a revelação do Senhor, que nunca falte sobre nós a fome pela Tua presença, que nós sejamos discípulos verdadeiros do Senhor, aonde quer que estejamos, aonde quer que formos. Alcança, Senhor, aqueles nossos que nós temos no nosso coração, que precisam de salvação, que precisam de libertação, que precisam ser alcançados pelo Senhor. Todos nós temos amigos, familiares, pessoas que nós clamamos e pedimos ao Senhor que alcance com salvação. Visita, Senhor, essas pessoas. Visita a nossa comunidade, que nós possamos ver o fruto da Tua presença no nosso meio, com vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, com gente sendo restaurada pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Como eu disse aqui mais cedo, livra-nos, Senhor, de um cristianismo frio. Livra-nos, Senhor, de um evangelho morno. Livra-nos, Senhor, de um evangelho confortável, que nós sejamos jogados para fora da nossa zona de conforto, e que a gente possa experimentar a Tua graça e o Teu favor, e a gente possa experimentar a maravilha que é servir ao Senhor de forma radical, de forma obediente, para que a gente possa ver a Tua missão se cumprindo em nós e através de nós. Essa é a nossa oração no nome poderoso, poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto nós cantamos, a gente tem o nosso QR Code, a nossa chave Pix. Vocês que fazem parte dessa comunidade sabem que
nós temos tantos desafios, tantas questões para cumprir no nosso orçamento, e a gente conta com a fidelidade dos irmãos, com a generosidade dos irmãos, com a certeza de que nós ofertamos ao Senhor o melhor que nós podemos, para que Ele nos abençoe mais e mais, como igreja, como comunidade, para a gente abençoar mais gente. Então, com alegria no seu coração, você pode ofertar enquanto nós cantamos essa linda canção. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti para contemplar, arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti para alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Que esse louvor seja uma oração na nossa vida. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor. O sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostra
Amém. Louvado seja o nosso Deus, que nós possamos fazer da nossa vida, essa vida próxima ao Senhor. Amém. E que nós possamos declarar o quão santo, o quão digno, e que toda a honra é desse Cordeiro que nós acabamos de cantar. Bom, nós começamos a nos aproximar, meus irmãos, do final da nossa série. Os irmãos fazem, Espero que os irmãos tenham curtido essa série, aprendido com essa série, entendido aí o conceito que foi a tentativa da tratativa. E eu espero que as mensagens no YouTube, no Spotify, que estão todas lá disponíveis, possam ser muito bem usadas pelos irmãos para relembrar algumas temáticas, relembrar algumas questões que talvez foram passadas aí muito rápido e que possam ser apenas um pequeno gatilho para mais e mais estudos, mais e mais aprofundamento, para que a gente possa aprender e continuar aprendendo aí com a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aí no penúltimo capítulo dessa série, na semana que vem nós já temos o último, e hoje nós iremos tratar sobre os selos que nós citamos rapidamente na semana passada. Hoje nós estaremos mais próximos aí do texto de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo de 9 a 11, um trecho aí curtinho, mas que tem muito a nos dizer. Então eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse lá em Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11. Abre aí, acha esse texto, nós iremos começar lendo esse texto. Hoje nós iremos falar sobre juízo e justiça. O juízo como esperança para os oprimidos. Se você achou o texto, deixa aberto aí que a gente já volta nele. Todas as vezes que nós falamos de juízo, todas as vezes que nós falamos de justiça, nós não apenas nos lembramos do lado positivo, que é trazer justiça, trazer juízo sobre algo que está sendo feito como ao contrário, mas também nós nos lembramos das injustiças que nós temos no nosso tempo. E, de maneira muito negativa, nós temos muitas injustiças no nosso tempo. Nós temos muitas coisas negativas no nosso tempo. Alguns dados que eu encontrei na internet é que, por exemplo, 8% da população mundial passa por fome, segundo o último dado de 2024. 8%, meus irmãos, dão quase 670 milhões de pessoas passando por fome nesse nosso mundão grande aí. Nós temos mais ou menos, aproximadamente, 650 mil pessoas morrem anualmente por algum tipo de vírus, por algum tipo de gripe dessas que surgem aí nos países. 650 mil pessoas. É maior do que muita cidade que nós temos no nosso país, por exemplo. Em 2024, quase 100 mil crianças foram abandonadas pelos seus pais, principalmente pelo seu pai, quando elas ainda estavam no útero da sua mãe. 100 mil crianças, meus irmãos, é muita criança. Nós ainda temos um outro dado da ONU que fala que cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, que para nós parece ser uma coisa tão boba, tão simples. 2 bilhões de pessoas. Esses dados, meus irmãos, nos falam sobre as injustiças que nós temos no nosso mundo. Injustiças que aqui nós apontamos apenas a ponta de um pequeno e de um grande iceberg, mas essas injustiças, elas nos cercam, essas injustiças, elas apontam para um mundo que, por conta do pecado, para um mundo que, por conta de tantas coisas ruins que o cercam, tantas coisas que estão na raiz do nosso ser, fazem com que essas coisas injustas aconteçam. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela fala que nós devemos prestar justiça. Devemos ser a boca do Senhor, as mãos do Senhor, os pés do Senhor, tratando do órfão, por exemplo, como a Bíblia fala, tratando da viúva, tratando do estrangeiro, tratando dos enlutados, como o Renato citou, aos irmãos que tiveram uma perca recente. A Bíblia fala que nós devemos agir com justiça para com essas pessoas que passam por momentos difíceis, para com essas pessoas que lidam com esse mundo que muitas e muitas vezes, ou a maior parte delas, é injusto. Nós cuidamos do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele que tem necessidade, daquele que tem sido e tem passado por essas injustiças. Então, nós somos esse tipo de igreja, nós somos esse tipo de pessoa
que tenta de alguma forma inverter esse quadro de injustiça para a justiça. Porém, em Tiago, o livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim, meus irmãos: a ira humana não produz a justiça divina. Repito, a ira humana não produz a justiça divina. E por que eu cito esse texto lá da carta de Tiago? Porque por vezes nós tentamos produzir essa justiça por meio das nossas forças, e por vezes a nossa força é essa força de ira, essa força de braveza, tentando produzir uma justiça divina, tentando produzir um juízo, uma justiça, tentando produzir um bem, tentando reverter algo que é ruim. Porém, meus irmãos, a nossa ira não produz a justiça divina. O fato de nós nos irarmos, de nós nos bravejarmos, não produz com que algo se torne mais justo ou menos justo. O que nós temos aqui no capítulo 6, principalmente nos 3 versículos que nós iremos ler, de 6 a 11, meus irmãos, são os selos sendo abertos. O capítulo 6 fala dos 6 primeiros selos. Aí nós temos um pequeno interlúdio, que é o capítulo 7, que nós falamos na semana passada, e depois nós temos o último selo, o 7º selo, sendo aberto no capítulo 8. Esses selos, meus irmãos, eles são o juízo de Deus. Eles são representados aqui, simbolicamente, talvez, como essa marca da autoridade, da autenticidade do livro que a Amanda citou, que só o Cordeiro é digno de abrir. Esses selos, eles apresentam a preservação desse livro. Esse livro que contém a justiça de Deus sendo aplicada. Por todas as vezes que o Cordeiro abre um selo, nós temos um tipo de justiça acontecendo. O primeiro selo é aberto e nós vemos o representativo a guerras. O segundo selo é aberto, nós temos conflitos internacionais. O terceiro selo, terremotos. O quarto selo, fome. Nós temos o quinto selo, perseguição aos justos. E o sexto selo, nós temos sinais nos céus. E o 7º selo, nós temos um silêncio e um desencadeamento das 7 trombetas, que nós temos mais sinais da justiça de Deus. Então, com a abertura desses selos, nós temos essa série de acontecimentos que desagam em justiça, juízo de Deus. Porém, esse juízo de Deus, meus irmãos, é algo muito mais natural, algo muito mais certamente pronto para acontecer, que independe de ações da minha parte e da sua parte, que independe de nós nos irarmos com as injustiças desse mundo, independe de nós estarmos bravos com as injustiças desse mundo. Com a abertura desses selos que o Cordeiro abre, essas justiças acontecerão. Hoje nós iremos tratar propriamente dos versículos 9, 10 e 11, que falam sobre a abertura do 5º selo. A abertura do 5º selo, meus irmãos, ela fala sobre algumas almas que estão debaixo de um altar, em uma espécie de um local especial, onde nós talvez possamos colocar como o céu, e essas almas, elas clamam ao Senhor por algo específico, a qual é o tema do nosso dia hoje, da nossa pregação hoje: juízo, justiça. Essas almas estão clamando por justiça. Justiça porque algo parece não estar certo para essas almas. Mas nós vamos por partes. Você que está aí com o texto aberto, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. O texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, eu vi sobre o altar as almas de todos os que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Eles clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Quero que você feche seus olhos, nós iremos orar. Ó Pai, nós agradecemos porque, como nós veremos aqui agora, o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que se preocupa com aqueles que são injustiçados. O Senhor é um Deus que se preocupa com o destino desse mundo. O Senhor é um Deus que se preocupa com o destino do seu povo, de cada um de nós que temos fé no Senhor. Mas da mesma forma, o Senhor também é um Deus, ó Pai, que age de maneira santa, diferente das nossas percepções de justiça. Que nós possamos aprender, ó Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa concepção,
para que essa palavra do Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. Logo no versículo 9, ele inicia dizendo para nós que o Cordeiro abre o 5º selo e que algo é observado. Um altar com almas que haviam sido mortas por causa da palavra do Senhor e por seu testemunho. O que nós temos aqui, meus irmãos, provavelmente parte de uma concepção de um templo. E aqui nós podemos entender muito bem de que a ideia de templo que Apocalipse nos apresenta, e eu falei um pouco sobre isso na semana passada, é a ideia de que nós estamos habitando nessa presença gloriosa do Senhor. O texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 22, lá no finalzinho da carta, vai falar que o Senhor e o Cordeiro são o templo do seu povo. Então agora nós não mais habitamos por templos construídos por mãos humanas, mas nós habitamos em um templo, o qual o próprio Senhor, o próprio Cordeiro são o nosso templo. E esse templo ele tem todo um representativo dessa presença gloriosa, dessa presença viva do Senhor no nosso meio. Essa presença, meus irmãos, que nos faz sentirmos completos. Então a ideia que ele nos diz aqui de um templo, a ideia que ele nos diz aqui de que essas almas haviam sido mortas e essas almas estavam sob o altar, esse altar está exatamente dentro desse templo. Esse templo onde nós sentimos, onde nós presenciamos a presença gloriosa do Senhor diante de nós. Além de trazer essa representatividade desse local, nós também precisamos lembrar, meus irmãos, que todas as vezes que a Bíblia, de maneira quase que geral, fala de altar, ela está nos apontando, levando o nosso entendimento para a ideia de sacrifício. Sacrifício e a ideia de uma aproximação a Deus através dessa estrutura cultica, essa estrutura de maneira que nós nos aproximamos do Senhor por meio desse sacrifício, e o Antigo Testamento, de maneira muito mais específica, fala bastante para a gente disso. Porém, nós temos alguns textos no Novo Testamento que também falam dessa ideia de altar, de sacrifício, de aproximação ao Senhor. Nós temos um texto lá em 2 Timóteo 4,6, onde Paulo fala: quanto à minha vida, ela já foi derramada como oferta para Deus, como libação para Deus. Paulo está no final da sua vida e ele declara que a sua vida era esse sacrifício ao Senhor, essa libação. A sua vida era como uma oferta ao Senhor, no altar do Senhor. Portanto, a ideia que nós temos aqui, meus irmãos, dessas almas nesse altar é simples. Essas almas, elas estão aqui por sua fidelidade a Deus. O texto fala isso para nós. Essas almas, elas estão sob o altar e haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Essas almas, elas estão aqui pela fidelidade ao Senhor. Essas almas, elas se tornaram esse sacrifício, elas foram caçadas. Essas almas, meus irmãos, elas representam os mártires. Elas representam aqueles que morreram pelo Senhor, para o Senhor, em amor ao Senhor, em testemunho à palavra fiel do Senhor. Alguns caracterizam esses que estão mortos, essas almas aqui, como aqueles que nós vimos na semana passada, como o povo de Israel. Alguns caracterizam como aqueles que passarão pela tribulação e morrerão na tribulação. Muitos caracterizam essas almas de muitas maneiras. Mas essas almas, meus irmãos, elas também podem nos simbolizar. Afinal de contas, viver como uma testemunha do Cordeiro no nosso tempo, viver como alguém que carrega consigo os padrões do Cordeiro no nosso tempo, é desafiador, é difícil, é custoso e pode sim se tornar perigoso caminhar sendo uma testemunha do Cordeiro. Nós temos países no nosso mundo em que declarar que é cristão é perigoso. Declarar que segue a Jesus, que tem fé na fé cristã, é perigoso. E eu acho que quando o texto fala para nós que essas almas, elas estão sobre o altar como esse sacrifício, e essas almas haviam sido mortas por conta da sua fidelidade à palavra de Deus, nós podemos aplicar diretamente às nossas vidas. Podemos aplicar diretamente às nossas vidas, meus irmãos, porque de uma forma ou de outra, nós acabaremos morrendo em fidelidade à palavra do Senhor, como testemunhas ao Senhor. Talvez você e eu, nós não percamos a nossa vida porque nós declaramos que nós somos e que nós temos fé em Jesus Cristo. Mas o convite de Jesus, por exemplo, nos evangelhos, é de que nós deixemos um velho homem para trás, é de que nós abandonemos a nossa velha natureza, matemos a nossa velha natureza e alimentemos uma vida no Espírito. Talvez nós não experimentemos a morte física
de seguir a Cristo. Talvez eu e você, nós nunca passaremos por um tipo de prisão, por um tipo de açoite, por um tipo de pressão para que nós não declaremos a nossa fé. Mas Jesus Cristo diz para nós que essa morte cada um de nós enfrentará. Uma morte espiritual onde o velho homem fica para trás e um novo homem é que caminha agora. E aqui nós temos plena convicção de dizer que essa morte nós enfrentamos não como aqueles que estão perdendo, mas como aqueles que estão ganhando. Porque os mártires, principalmente aqui no livro de Apocalipse, eles são visualizados como aqueles que estão ganhando, meus irmãos. Partir dessa vida para a vida próxima, para a eternidade com Cristo, não é uma perca, é um ganho. Claro que todos nós não queremos morrer, nós não queremos deixar os nossos filhos, os nossos parentes, pai, mãe, a nossa família nessa terra. Deixar aquilo que a gente luta tanto para conquistar, nós não queremos. Mas partir dessa vida para a eternidade com Cristo é um grande privilégio. Partir dessa vida para a eternidade com Cristo é um grande presente. E esse presente é simbolizado exatamente pela vida desses homens, que agora não habitam mais por um local, como o capítulo 7 de Apocalipse vai dizer para nós, em que há choro, em que há fome, em que há tristeza, em que há rancor, em que há sentimentos ruins, coisas ruins. Eles habitam agora na plenitude da presença do próprio Deus. E essa questão, ela é importantíssima. É importantíssimo, meus irmãos, porque essas almas que estão sobre o altar, que haviam sido mortas, elas estão diante do próprio Deus, elas estão emergidas nessa presença maravilhosa, e as suas vidas talvez não precisam mais de tantas explicações. Porém, essas almas, o texto continua nos mostrando, elas têm um questionamento. A sua vida parece que não levanta mais grandes questionamentos. A sua vida está no céu, está diante dessa presença gloriosa que nós estamos falando, habitando junto do próprio Deus, essa presença maravilhosa que inunda o ser dessas almas. O seu questionamento, meus irmãos, é quanto ao juízo daqueles que foram, talvez, antagonistas à sua fé, daqueles que foram opressão à sua fé. E é exatamente isso que o versículo 10 nos fala. O versículo 10 nos fala: essas almas clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que o Senhor julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? O que nós temos aqui, meus irmãos, é um clamor dessas almas que nós acabamos de falar por justiça. Um clamor dessas almas para que as coisas elas sejam resolvidas, para que cada um seja penalizado segundo as suas obras. O que essas almas estão buscando é o julgamento final. Quanto tempo mais, Senhor, o Senhor irá demorar para que esse julgamento aconteça? E aqui nós precisamos pontuar algumas coisas, porque a partir do momento em que essas almas elas questionam ao Senhor, certamente nós entenderemos que há um lado positivo, mas também pode haver um lado negativo, quando nós confundimos os papéis de um Deus que é soberano, que é todo-poderoso, que tem o tempo em suas mãos, que compreende todas as coisas, e de nós, meros seres humanos, que não temos todo o tempo nas nossas mãos, que não somos soberanos, que não entendemos o todo das coisas. Por vezes nós buscamos ser como Deus, e então nós tropeçamos, então nós estamos falhando. Desde que o Renato anunciou essa série de Apocalipse comigo, comecei a ler alguns livros, e lá em casa tem um livro antigo do meu pai, que é um comentário bíblico sobre Apocalipse de 1983. Basicamente aí 40 anos, mais de 40 anos atrás. Esse livro é um pouco antigo aí, bem antes de eu nascer. E esse livro, em alguns dos comentários, em algum momento ele cita o ano de 2025 como o ano em que provavelmente o anticristo já teria sido levantado, estaria à vista de todo mundo. Eu não sei se você já assistiu De Volta para o Futuro, se não aí eu recomendo mais um bom filme nesse domingo. O filme do De Volta para o Futuro, ele cita o futuro que o Marty McFly viaja em 2015. E naquele futuro eles tinham skates voadores, carros voadores, pizzas que ficavam pequenininhas e que você colocava no micro-ondas, elas ficavam grandes. Em 2015 a gente não tinha várias daquelas invenções que o filme fala pra gente. E esse comentarista de Apocalipse, ele fala que em 2025 o anticristo teria aparecido, as bestas que ele cita como simbólicas já teriam emergido do mar e várias coisas teriam acontecido. Nós estamos em 2025 e as coisas
não parecem que estão acontecendo como esse comentarista ele cravava que aconteceriam em 2025. E como o Renato iniciou falando lá na primeira capítulo dessa série, o ser humano ele tem esse anseio por descobrir as datas, entender quando acontecerão as coisas, saber quando o anticristo aparecerá, quando Cristo voltará, quando a igreja viverá eternamente com Deus. Nós temos esse anseio por entender o futuro, saber como as coisas vão acontecer, por prever. Porém, meus irmãos, é exatamente aí que mora o perigo. Nós precisamos entender o nosso lugar como seres humanos finitos que somos. Seres humanos que não têm toda a soberania, não têm todo o conhecimento que Deus tem. É por isso que nós precisamos se colocar em nosso lugar. Nós não devemos tentar produzir esse juízo, nós não devemos tentar produzir, meus irmãos, essa justiça com as nossas próprias mãos. Não devemos tentar entender os tempos do Senhor, porque talvez nós não entendamos. Talvez o que essas almas, elas declaram, elas questionam ao Senhor até quando o Senhor vai deixar a coisa correr solta do jeito que está? Até quando o Senhor não vai dar um basta naqueles que foram tão maus, naqueles que não declararam a fé no Senhor, daqueles que talvez nos perseguiram? Porém, o que falta a essas almas é o que talvez eu e você nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. Entender o nosso local, o nosso lugar quanto seres humanos, entender a nossa finitude. Dito isso, meus irmãos, o tom desse questionamento das almas ao Senhor parece, por vezes, ser um tom de vingança. Tanto é que ele cita, até quando o Senhor não julgará os habitantes dessa terra, até quando o Senhor não vingará o nosso sangue. Porém, esse termo, meus irmãos, não é um tom de vingança, porque o nosso Deus não é um Deus vingativo. E o Renato falou também sobre juízo, sobre justiça, algumas pregações atrás. O nosso Deus é um Deus santo. E eu gosto muito do que o A.W. Tozer fala, de que todas as perspectivas que nós temos sobre Deus, elas precisam ser consertadas. Porque todas as vezes que nós falamos de justiça, de juízo, por exemplo, todas as vezes que nós falamos de santidade, de amor, de perdão, todos os nossos sentimentos, eles estão manchados pelo pecado. Mas todas as vezes que nós pegamos essas características e colocamos para Deus, nós estamos falando da perfeição dos sentimentos. Nós estamos falando de um Deus que é justo e a sua santidade faz com que essa justiça seja perfeita. Nós, seres humanos, às vezes, agimos de maneira justa, ainda que sejamos injustos. É por isso que o nosso mundo está com pessoas que não concordam com alguns julgamentos de justiça dados por aí. Mas quando nós falamos do próprio Deus, esses atributos, eles são perfeitos. E quando essas almas, elas falam de vingar o nosso sangue, eles não estão falando num tom de vingança. Eles estão falando num tom de prece, de clamor ao Senhor. Nós temos diversos salmos que nos falam sobre esse tom. Até quando o Senhor permitirá que esses continuam sendo os nossos inimigos, que esses continuam de pé? Salmo 13, 79, 94, 119, os salmos, eles têm essa linguagem de que o Senhor promova a sua justiça. Eles têm esse toque de clamor, de prece. E aqui essas almas, elas também apresentam esse toque de clamor ao Senhor. O tom aqui, ele fala como se o papel da igreja de clamar, de testificar a justiça de Deus, é exatamente como está aqui. Nós devemos clamar, nós devemos testificar a justiça de Deus, mas nós não devemos pegar em armas contra as injustiças que acontecem no nosso tempo. Por vezes nós confundimos, e aí nós temos de nos lembrar do texto de Tiago, que eu iniciei lendo. A ira humana não produz a justiça divina. Nós temos de nos lembrar de algo que eu acabei de falar. Nós temos que entender o nosso papel, o nosso lugar de seres humanos finitos. Nós temos de clamar ao Senhor, sim, nós temos de clamar ao Senhor, assim como essas almas estão clamando por justiça, por juízo. Nós temos de testificar a justiça de Deus, sim, nós temos de testificar a justiça de Deus, como nós provavelmente testificaremos o Senhor dando cabo, acabando com os seus inimigos, acabando com Satanás de uma vez por todas. Mas nós não devemos fazer, meus irmãos, colocar a mão em armas. Isso aqui talvez seja apenas um símbolo, mas também, por vezes, pode ser algo real. Nós não devemos colocar as nossas mãos em armas contra as injustiças. Nós temos um exemplo muito claro das religiões islã, as religiões muçulmanas, em que eles colocam as mãos em armas, eles dão a própria vida, enchem o corpo de bomba, se explode,
em nome daquela religião. A religião cristã, ela prega um tipo de vitória diferente. Ela prega um tipo de vitória que é vencida não com o sangue dos inimigos, mas um tipo de vitória que é vencida com o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. A religião cristã, ela prega um tipo de vitória em que nós não precisamos sujar as nossas mãos com sangue. E esse texto fala dessas almas clamando ao Senhor. Ele fala dessas almas intercedendo ao Senhor para que a sua justiça acontecesse. Claro, meus irmãos, que quando nós falamos que nós não devemos colocar as nossas mãos contra as injustiças, nós precisamos entender que nós recebemos do Senhor a mordomia da sua criação. Algo que vem lá de Adão e Eva, que nós devemos ser bons mordomos da sua criação, bons administradores daquilo que ele entregou lá para Adão e Eva, e que continua conosco. Nós devemos sim dar a nossa contribuição a essa sociedade, auxiliando talvez nos nossos trabalhos que contribuem para o todo, auxiliando em obras sociais que têm a sua vertente, por exemplo, da justiça social. Isso sim é um papel de um bom cristão, de bons mordomos da criação. Porém, isso não deve, meus irmãos, alcançar padrões que somente Deus pode executar. Mais uma vez, o nosso limite quanto à justiça e quanto às injustiças nesse mundo é o de clamar, é o de viver de maneira digna do sacrifício de Cristo por nós e o de testemunhar a justiça de Deus. Essa justiça, ela virá da parte de Deus, e esse clamor que essas almas têm aqui e que nós devemos ter, ele deve sacudir as nossas vidas desse marasmo. Um autor chamado Nelson Crabbe, ele diz que esse clamor dessas almas simboliza o clamor que eu e você devemos ter. Um clamor que deve nos sacudir de tal forma a tirar as nossas vidas desse comodismo, a tirar as nossas vidas aonde nós, sim, devemos agir contra as injustiças, devemos contribuir, mas do outro lado da moeda, devemos ansiar para que o Senhor estabeleça a sua justiça eternamente. Porque por mais que nós trabalhemos, por mais que nós nos empenhemos, nós nunca conseguiremos resolver o problema da injustiça no mundo. Nós nunca conseguiremos, meus irmãos, arrancar as injustiças pela raiz. Porém, o próprio Deus consegue. E essas almas, elas questionam ao Senhor exatamente isso. Nas versões mais antigas e as melhores traduções, é como se essas almas estivessem dizendo: até quando, Senhor? Até quando a injustiça será o que reina no nosso meio? Portanto, diante desse clamor dessas almas, diante dessa consciência de que essas almas e de que nós somos seres humanos pequenos, finitos, e de que ainda que trabalhemos contra as injustiças, nunca acabaremos com ela por completo, nós recebemos um ultimato a partir do versículo 11. Uma resposta que diz: então, a cada uma daquelas almas foi dada uma veste branca. E lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, os seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de também serem mortos. Essas almas, elas recebem uma veste branca. Essa veste branca, como nós já falamos, elas têm significado de retidão. E aqui talvez tenha um significado também da ressurreição corporal, já que nós estamos falando aqui de uma visão celestial no céu. Talvez essa veste branca simbolize, meus irmãos, esse novo corpo, talvez simbolize a retidão da ressurreição que o Senhor tem para nós. Mas adiante ele fala que eles recebem uma veste branca e é dito para eles que eles descansassem mais um pouco. Eles recebem essas vestes brancas para um descanso na eternidade, para um descanso talvez na soberania daquele que tem o domínio sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O povo de Deus não é chamado para derrubar o império pela violência, mas a resistir vivendo uma vida fiel e não violenta, uma vida de descanso na soberania de Deus. Esses homens, eles recebem essas vestes brancas e é dito para eles que eles descansassem. O que eles levantam de interrogação é: Senhor, até quando as injustiças vão imperar? E o que eles recebem de resposta é: descansem. Descansem, porque no tempo certo essas injustiças acabarão. É informado para esses homens de que
o descanso é tudo que eles devem fazer, porque é só isso que eles podem fazer. Mais uma vez, meus irmãos, ele nos fala também sobre um número de que quando esse número fosse alcançado, então essas injustiças elas acabariam. É assim que ele termina o versículo 11. Ele fala: vocês devem descansar, e quando o número dos seus irmãos, o número daqueles que também morrerão, for completado, então essas injustiças acabarão. Mais uma vez ele nos dá um número, sem nos dizer qual é o número. Isso, na minha concepção, parece nos apontar somente para aquilo que o ser humano não precisa saber. Existem coisas que nós precisamos saber, mas existem coisas que nós não precisamos fazer, e talvez isso seja para o nosso bem. Essas coisas que nós não precisamos fazer é para que nós coloquemos toda a nossa confiança, toda a nossa fé, depositada sobre a soberania daquele que sabe de todas as coisas. Aquilo que nós não sabemos talvez seja a fim de que a nossa confiança esteja repousada sobre a soberania de Deus. Que mesmo na morte do seu povo, como o texto nos fala, mesmo na morte que simboliza a vitória de Satanás, como o próprio Satanás achava que seria, nós temos a vitória de Cristo. Mesmo na morte desses mártires, desses que testemunham a palavra do Senhor, que vivem por essa palavra, que vivem por esses princípios, Cristo também está vencendo, e nós também estamos vencendo na nossa morte. Aqui, nós precisamos entender, meus irmãos, de que o descanso é tudo que nos resta. Talvez quando essa série foi anunciada, uma série em Apocalipse, talvez você achou que o Renato, eu, o pastor Davi, que também esteve pregando conosco, traríamos datas específicas de que talvez em junho do ano que vem, no meio da Copa do Mundo, o mundo acabaria e todos nós subiremos aos céus eternamente. Talvez alguns irmãos acharam que nós traríamos datas específicas, mas o que o texto bíblico de Apocalipse fala para nós é que nós devemos descansar diante de um Deus que sabe quando essas coisas acontecerão, diante de um Deus que tem essas datas muito bem definidas diante dele e que essas datas não precisam estar diante de nós, diante de um Deus que enxerga sim as injustiças desse mundo. Deus não se faz de cego, Deus não fecha os seus olhos, não tapa os seus olhos diante das injustiças que eu citei aqui no começo, de fome, de morte, de crianças sendo abandonadas ainda no ventre das suas mães. Não, nós temos um Deus que se importa com todas essas injustiças, mas também nós temos um Deus que prefere que nós não saibamos quando essas injustiças terão fim, para que nós continuemos a nossa vida em confiança na soberania de Deus, em confiança nesse Deus que conhece os tempos, que conhece as estações, que conhece quando todas as coisas acontecerão. Apocalipse 22, o versículo 2, diz que esse Deus, ele prepara uma árvore que produzirá frutos e que esses frutos curarão as nações. É interessante como a Bíblia ela tem algumas coisas que se copiam, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a Bíblia ela termina da mesma forma que ela começa. No Jardim do Éden nós temos uma árvore que produz um fruto que leva a um pecado geracional em todo ser humano. Em Apocalipse nós também temos uma árvore. Nós também temos um fruto, só que agora esse fruto gera cura para as nações. Cura das desigualdades, das injustiças, das maldades, dos abusos. Mas esse é o compromisso do nosso Deus. O compromisso do nosso Deus, meus irmãos, é que no tempo certo, e esse tempo não nos interessa, é de que todas as nações serão curadas. Todas as pessoas de todas as tribos, de todos os locais, serão curadas. Portanto, o que nós devemos entender é que nós devemos clamar ao Senhor de que a sua justiça, ela nos alcance. É que nós devemos, meus irmãos, sim, clamar ao Senhor de que esse tempo ruim, de que tudo que há de mal no nosso mundo cesse. Nós devemos clamar ao Senhor de que Ele nos dê as ferramentas necessárias para que pelo menos um pouquinho essas injustiças diminuam pelas obras da sua igreja, mas que nós também possamos entender que nós somos seres humanos finitos e de que somente o Senhor sabe quando essas injustiças acabarão de vez. Somente o Senhor sabe quando essas injustiças chegarão ao fim. Portanto, o povo de Deus, ele não é chamado para derrubar o império pela violência, mas ele é chamado a viver uma vida fiel e não violenta. Uma vida de descanso
naquele Deus que conhece quando as injustiças chegarão ao fim. O nosso chamado é viver essa vida de descanso, é viver essa vida onde nós confiamos e nós escolhemos confiar em um Deus que sabe de todas as coisas, em um Deus que tem todo o poder, em um Deus que compreende todas as eras. Talvez nós gostaríamos de saber quando as coisas se complicarão, quando o anticristo aparecerá, quando as coisas ficarão bem complicadas ao nosso redor. Mas talvez seja do agrado do Senhor, de que a sua igreja não se preocupe com essas datas, mas apenas descanse na sua soberania, no seu poder e na sua majestade. Amém? Feche seus olhos. Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom. Agradecemos porque nós temos plena convicção de que o Senhor se importa com aqueles que estão sendo injustiçados no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Nós agradecemos, ó Pai, porque assim como a sua palavra diz, o Senhor se preocupa com o órfão, com a viúva, com o oprimido, com o injustiçado, com aquele que tem fome e sede, como o seu próprio filho fez. Ele olhava para essas pessoas injustiçadas. O nosso clamor, ó Deus, é que nós como igreja possamos atenuar um pouco das injustiças do nosso tempo, que nós possamos amenizar um pouco as injustiças que estão ao nosso redor, que nós possamos cuidar, ó Deus, desses que estão sendo oprimidos, mas que acima de tudo que nós possamos descansar de que o Senhor tem determinado quando essas injustiças acabarão, de que o Senhor tem determinado quando o seu juízo acontecerá de maneira cabal, de que o Senhor tem determinado quando esse momento chegará. Meu pedido é que os nossos corações descansem quanto a essas datas, quanto a esse momento, mas que os nossos corações sejam incendiados, ó Pai, a cuidar daqueles que estão sendo injustiçados nesse tempo. Que os nossos corações sejam incendiados, sejam, ó Pai, cutucados, que os nossos corações sejam, ó Pai, movidos, que nós não permaneçamos assim como nós estamos, mas que nós sejamos incomodados de maneira santa, sobrenatural, a agir contra as injustiças desse tempo, pela sua misericórdia, pela sua graça, ó Pai. E que as nossas ações sejam apenas um prenúncio, sejam apenas uma pequena gota diante do oceano que será quando o Senhor curar as nações eternamente, quando o Senhor acabar com todas as injustiças eternamente. Nós agradecemos, ó Pai, porque esse dia chegará em breve. Nós agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor já preparou a cura para essas nações. Nós agradecemos pelo sacrifício do seu Filho, que é o único sangue que nós precisamos para acabar com essas injustiças. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Gui. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia e eu explicava essa semana para um colega não cristão. Ele estava perguntando sobre essa questão de justiça e por que eu creio num Deus bom se tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E aí no meio da conversa eu fui falando, eu falei, mas a gente tem que lembrar uma coisa: antes de Deus pedir para a gente sofrer, Ele colocou o próprio Filho para sofrer tudo em nosso lugar. Todas as injustiças a gente sofre sendo injusto. Cristo Jesus sofreu tudo sobre Ele, não tendo cometido nenhum pecado. Na ceia nós celebramos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Na ceia nós celebramos que um dia toda injustiça será vingada. Nós vamos cantar essa canção, Abre os Selos. Vou pedir para o Mateus colocar a letra mais uma vez. Abre os selos. Enquanto nós cantamos, o Tiago está distribuindo a ceia e a gente vai juntos depois celebrar a fé e a esperança de que o nosso Deus um dia triunfará sobre toda injustiça em Cristo Jesus. Vamos juntos. Apresente seu coração para o Senhor nessa noite, nesse início de noite. Agradeça pelo sacrifício do Cordeiro. A
criação aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobre o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. A criação aguarda. Vamos ficar em pé juntos e declarar isso? Ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Diga para ele: nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós, desce sobre nós. Te agradecemos, Cordeiro Santo de Deus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força. Abra sua boca nessa hora, entregue o seu louvor a Ele. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Nós te entregamos bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força
coração rende a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus, porque o Senhor sofreu em si mesmo a nossa injustiça. O Senhor pagou o preço pelo nosso pecado. Obrigado porque na cruz o Senhor venceu todos os nossos inimigos. Obrigado porque um dia o Senhor voltará em glória e poder, e todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Hoje, quando nós celebramos essa ceia, Senhor, nós celebramos a tua vitória. Nós celebramos em fé a vitória do Cordeiro na cruz. E nós nos lembramos, nós aguardamos esse dia. Nós esperamos esse dia, ainda que não saibamos. Nós aguardamos em fé. Nós aguardamos com perseverança. Obrigado, Senhor. Nós consagramos a ti esse pão, nós consagramos a ti esse cálice, e nós fazemos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. No nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode comer do pão, tomar do cálice, até que ele venha. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Que nunca falte um novo cântico. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Que o amor do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso, seja sobre nós. Que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro de Deus, que um dia triunfará sobre todos os seus inimigos, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou para o dia da redenção, permaneçam em nós hoje e por todo sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Deus abençoe e até semana que vem. Não saia sem dar um abraço na pessoa perto de você. Uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana cheia da presença de Deus para todos nós.